Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Mais Pecuária. Hoje, segunda-feira, 6 de agosto, são 5 horas e 59 minutos. Quase boa noite, Renata. Quase boa noite, Saidan. Boa tarde para boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Mais Pecuária. Obrigada pela sua participação aqui no Mais Pecuária. Hoje, segunda-feira, dia 6 de agosto, destacamos o mercado de reposição, que começou o mês com mais uma semana de valorização nos preços de referência. Essa é a quarta semana consecutiva de altas nos preços para o mercado de reposição. Segundo a Scott Consultoria, a movimentação no mercado do boi gordo ainda é lenta e parece não ter decolado, como esperado para recriadores e invernistas. Para o confinador, desde o início de julho, o boi magro está mais caro em São Paulo, Goiás e Mato Grosso. Mas a arroba do boi gordo também reage nesses estados, melhorando a relação de troca e garantindo maior poder de compra para o confinador. Fator positivo para as intenções de confinamento de segundo giro. Veja também as informações do tradicional Mega Leilão CFM, que será transmitido direto de São José do Rio Preto pelo Canal do Boi, nesta quinta-feira, a partir do meio-dia. E ainda, os preços dos insumos para a produção de carne e leite e a cotação do boi gordo nas principais praças produtoras do país. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mais Pecuária. Começamos o Mais Pecuária de hoje falando de como conseguir transformar solos arenosos em terra produtiva. Aqui no Brasil, por exemplo, até pouco tempo atrás, os solos arenosos eram considerados improdutivos. Mas isso mudou com o uso de tecnologia no campo. E sobre o assunto, nosso analista de agronegócios, João Pedro Cuti Dias, conversou com um especialista da Embrapa. Veja só. João, a grande fronteira agrícola que nós temos no Brasil hoje são solos arenosos. Como é que nós vamos trazer esses solos para serem produtores de grãos, de carne? João Pedro, até pouco tempo atrás, falar em solo arenoso era um desastre. Ou seja, nem os bancos aceitavam proposta de financiamento se o solo não tivesse pelo menos 15% a 20% de argila. E, de repente, nós dominamos a tecnologia graças ao sistema de integração. Como é que nós fazemos o solo arenoso produzir tão bem quanto ao Mato Grosso, quanto ao norte do Paraná? Fazendo palha, usando plantio direto, tá? Basicamente, fazendo matéria orgânica, palha e plantio direto, tá? Lembrando que nós temos no Brasil, uma área imensa de solos arenosos, todas as classes, são mais de 200 milhões de hectares, mas tem 50 milhões degradados, que até hoje não tinham a saída para isso, tá? E hoje a tecnologia está pronta. Nesses solos também nós estamos fazendo as tais 4 safras por ano, tá? A cada 12 meses, ou seja, a soja, o milho, o boi e depois a palhada, tá? Não tem mais mistério. E eu queria lembrar mais, João Pedro, que no Brasil nós temos algo perto de 100 milhões de hectares de pasto degradado, tá? Incluindo todos os tipos de solo. Para mim isso não é problema, isso é oportunidade. Ou seja, por quê? Porque nós já temos essa área aberta. Se nós precisarmos expandir a nossa área de produção, ela está pronta, tá? Mas nós temos que ter um pouco de cuidado, nós não podemos manter nesse país tanta área com baixa produtividade. Lembrando o seguinte, que a nossa pecuária hoje está em 200 milhões de hectares. Se nós tivermos uma pastagem de boa qualidade, todo esse rebanho de 200 milhões de cabeças nós podíamos estar colocando em 50 milhões de hectares, 1/4 da área, tá certo? Mas essa é uma oportunidade que nós vamos ter. O Brasil é grande, o Brasil é inteligente, o Brasil é revolucionário, a melhor agropecuária do mundo está aqui dentro, tá? E nós vamos, à medida que nós tivermos mercado, nós vamos evoluir em produção de soja, produção de boi, como tem acontecido até hoje. Qual é a mensagem que você fala para o pecuarista que ele não quer entrar na agricultura por questão de investimento, por questão de não conhecer bem o assunto, mas o agricultor e o pecuarista, eles não poderiam fazer uma operação ganha-ganha? Eles podem se associar, já existe casos desse tipo. O lavoureiro, o pecuarista dá os insumos básicos de correção de acidez, tipo calcário e gesso. É a terra dele, né? É, a terra é dele, e ele não cobra arrendo para cultivo de soja, por exemplo, mas o lavoureiro devolve a área com pastagem. Isso é um lucro tremendo, porque ele vai devolver a área exatamente no período seco,
que é o que o produtor mais precisa, tá? Agora, o conselho que eu dou aos pecuaristas é que agora, a partir de agora, o que vai doer no corpo é o bolso. Quem faz integração faz o boi barato, tá? E o pecuarista tradicional não vai competir. Ele vai perder, ele vai se acabar ao longo do tempo, não importa o tamanho da área nem do rebanho. Então é bom começar a pensar em mudar. A vida toda há uma evolução, por que nós não temos que evoluir também no processo de produção agropecuária? E a nossa pecuária ainda é dominada pelo extrativismo, infelizmente. Tá? Nós temos um produtor com 25, 30 arrobas por hectare, nós temos um produtor com 2 arrobas. É muita diferença, são 10 vezes a diferença entre um e outro. Entende? E tudo, o que significa mudar? Significa ganhar mais dinheiro, viver melhor. Tá? Então, um conselho que eu dou aos pecuaristas tradicionais: pense em mudar por enquanto, que a hora que a gente pensa e sonha, amanhã comece. Integrar lavoura, pecuária, floresta, principalmente lavoura, pecuária, é um processo simples. O Brasil tem inúmeros técnicos capazes de orientar adequadamente, tá? Tem que começar, o negócio é começar. Aí ele pode reclamar, mas eu não tenho trator, mas hoje nós já temos até motocicleta que faz semeadura, tá? Não existe mais condição de reclamar porque não tem condição. Faça em 1 hectare, faz de matraca, entende? Nós temos que começar a mudar. Esse é meu conselho aos pecuaristas, tá? Eu respeito muito, é o meu maior orgulho de vida, a minha maior felicidade de ter trabalhado a vida toda pelos produtores, tá? Que são os heróis da nação, e eu quero o bem-estar deles, por isso que eu dou esse conselho. Pecuarista, mude o sistema, faça a integração também, tá? Porque você vai ver os dias melhores. É isso aí. E a gente continua falando em tecnologia, chamando as informações de um dos nossos parceiros comerciais. Você vai conhecer uma linha de produtos de suplementação especial para animais de cria, recria e engorda, com a Sara Kirchhoff. O pecuarista sabe que a parte mineral é a principal carência para o gado criado a pasto. Pensando nisso, a marca Potencial, que pertence ao Grupo Facholi, tem uma linha de suplementação especial aí para as categorias de cria, recria e também engorda. Quem vai falar um pouquinho dessa linha de suplementação da Potencial e também vai explicar a importância do mineral para o gado no pasto é o Luciano Borges, que é o gerente de vendas da marca Potencial nos estados da Bahia, Minas Gerais e também Goiás. Fala pra gente então essas duas questões, por favor, Luciano. Bom, a Potencial possui uma linha completa de suplementos minerais, é o que a gente chama de suplemento mineral linha branca. Suplemento mineral linha branca visa atender a necessidade básica dos animais a pasto. O pasto ele tem uma boa quantidade de proteína, principalmente no período das águas, tem uma parte de proteína, tem energia, porém a parte mineral é muito deficiente. E é isso que a gente visa atender com o suplemento mineral linha branca, a necessidade básica de macro e micro minerais. A Potencial possui a linha completa de suplementos para cria, recria e engorda. Além de suplementos da linha proteinada, produtos de alto desempenho, esses suplementos minerais linha branca, eles visam atender essa exigência de macro e micro minerais, principalmente para animais de cria. As vacas de cria, que compõem a grande parte do rebanho nacional, além dos macrominerais, que têm uma exigência muito grande, o produtor às vezes se esquece da parte de microminerais, que são muito importantes para melhorar o desempenho reprodutivo desses animais. Alguns microminerais têm influência direta no aparelho reprodutivo, melhorando a produção de hormônios reprodutivos, aumentando a ação, a absorção desses hormônios reprodutivos e, consequentemente, dando uma maior fertilidade. Luciano, isso é o que mais vai impactar no caixa lá da propriedade, no fim das contas, né? Exatamente. Quando a gente tem uma reprodução melhor, a gente tem mais bezerros, ou seja, mais receita dentro da fazenda de cria. E além da quantidade de bezerros, eu tenho uma qualidade de bezerro. Então não basta só produzir um bezerro, tem que ser um bezerro bem formado, bem nascido, na época correta. E eu não consigo isso com um animal mal nutrido. E dentro dessa nutrição a gente não fala só de proteína e energia, que é o que tem no pasto. A gente tem que pensar também em minerais, que são muito importantes. E principalmente nesses microminerais, que vão dar um plus nessa parte reprodutiva para esses animais.
Sem falar na questão da economia com os próprios medicamentos também, né? Que acaba se evitando esse gasto a mais na propriedade. Também. O micromineral ele é importante tanto na parte reprodutiva quanto no sistema imunológico. As células de defesa do animal precisam de microminerais para serem formadas, para poder exercer sua ação contra os agentes causadores de doença. Então, um animal bem nutrido, saudável, não só um animal gordo, mas um animal que tenha saúde, e isso envolve a parte mineral, ele adoece menos, ele vai estar exposto do mesmo jeito aos parasitas, aos agentes causadores de doença, só que o sistema de defesa dele vai estar mais preparado. Então ele adoece menos, menor custo com medicamentos e maior desempenho. É um ganho pelos dois lados. Falando de desempenho, eu pedi para você falar também sobre o melhorador de desempenho, que também tem um diferencial aí, né? Isso. Além de suplementar minerais, a Potencial tem uma linha de suplementos minerais com melhoradores de desempenho alimentar, que são produtos que melhoram a conversão alimentar. Daquilo que o animal come, ele consegue ter um aproveitamento um pouco melhor. E isso gera maior desempenho em ganho de peso, em produção de bezerro, em quilos de bezerro. Tá certo, Luciano. Obrigada pela sua participação aqui conosco no SBA. Então é isso, são produtos aí para obterem o maior desempenho dos animais e também, consequentemente, mais economia na fazenda. Sara Kirchhoff para o SBA. E hoje à noite, destaque para a raça Tabapuã, com transmissão aqui pelo Canal do Boi, a partir das 8h30, horário de Brasília, tem leilão top da raça Tabapuã do Grupo Cabo Verde. Em oferta, 70 reprodutores da raça avaliados pelo PMGZ. A realização é da Central Leilões. Vamos para um breve intervalo comercial e mais informações de pecuária para você. São 6h13 no horário de Brasília. Está sendo realizado nesta segunda-feira em São Paulo o 17º Congresso Brasileiro do Agronegócio, evento que é também transmitido pela internet. Nós temos imagens neste momento. 6h13, fala o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Vamos ver se temos o áudio do ex-ministro para mostrar o evento realizado pela ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, em parceria inédita com a B3, a ex-Bolsa Mercantil, ou Bolsa Brasileira de Mercadorias, hoje B3, a Bolsa Balcão. 3 painéis foram apresentados, esse talvez o painel final, alusivos ao tema do Congresso, exportar para sustentar. Vamos ouvir um pouco o áudio do ex-ministro Roberto Rodrigues. Eu não faço nada sem o setor urbano. O setor urbano também não vive sem mim. Então nós somos absolutamente unos em toda a atividade rural. Eu vou repetir uma coisa que eu falei no passado aqui, porque é importante. O ano passado, a Catherine Deneuve recebeu um prêmio, mais importante prêmio da cinematografia europeia, o Molière Award. E ela fez o discurso de agradecimento dela, encaminhando o prêmio aos produtores rurais franceses. Perguntaram para o jornalista por que dedicava um prêmio de cinema. A agricultora falou, eu estou vivo por causa do quê? Quem produz comida e roupa e perfume, que é agricultor. Então, a visão para desenvolvido é essa. 6h15, uma fala muito importante do Roberto Rodrigues, principalmente em dias em que o produtor rural posso até dizer, massacrado com informações erradas sobre a produção sustentável, sobre organismos nacionais e internacionais que tentam e às vezes conseguem prejudicar o andamento do agronegócio brasileiro. Esse evento segue nesta segunda-feira, já na sua fase final, instantes finais, em São Paulo, capital. Renata. Tá certo. Agora a gente destaca a previsão do tempo. Depois de quase 80 dias sem chuvas no interior de Mato Grosso do Sul, agora há um corredor de umidade sobre a região que trouxe bastante chuva para o estado. Vamos saber com a Maria Clara Sazak até quando essas condições se mantêm por lá. Olá, Maria Clara.
Olá, Renata, muito boa noite a todos que nos assistem. Olha só, é justamente esse corredor aqui de umidade que nós temos aqui na imagem de satélite que provocou tanta chuva no Mato Grosso do Sul. Inclusive, algumas cidades já registraram 80 milímetros somente hoje, nesta segunda-feira. A expectativa é que os índices de umidade no solo aqui no Mato Grosso do Sul comecem a aumentar agora no decorrer dos próximos dias, porque ainda tem previsão de chuva por causa deste corredor de umidade. Olha só como fica a previsão para o Mato Grosso do Sul e parte do Centro-Oeste para os próximos dias. Até o dia 11 de agosto ainda são esperadas chuvas de até 5 milímetros, e como a chuva foi expressiva agora neste início de semana, esses 5 milímetros ajudam a manter a umidade do solo e dá um alívio até para Goiás, que está bem seca também, Goiás, estado do Mato Grosso, que estão com baixos índices de água disponível no solo. Agora, na segunda semana, entre 12 e 16 de agosto, aí a chuva dá uma recuada do estado de Goiás, não deve chover por aqui e continua chovendo no estado do Mato Grosso do Sul, com acumulados aí em torno de 5 milímetros, que ajudam a manter os índices de umidade relativa, aliás, os índices de água disponível no solo, e chove também no oeste do estado do Mato Grosso, com acumulados também de 5 milímetros. Renata? Tá certo, Maria Clara. O Zaidan também tem uma pergunta para fazer. Oi, Maria Clara, seja sempre bem-vinda aqui. Como é que fica no restante do país, hein? Oi, Zaidan, muito obrigada. Olha só, ainda tem condições de chuva em toda a faixa central do Brasil. Estas áreas aqui onde os índices de água disponível no solo estão começando a aumentar, devem continuar com chuva, porque este corredor de umidade vai seguir atuando agora nos próximos dias. Então tem previsão de chuva desde o Mato Grosso até o Espírito Santo, com acumulados que podem chegar aí até 30 milímetros, especialmente aqui no Rio de Janeiro e também na faixa leste do estado de Minas Gerais. E aqui na região sul do Brasil, o tempo deve continuar mais seco agora nos próximos 5 dias. No entanto, vale lembrar que o Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina estão com índices bem elevados. E aqui no Paraná já houve uma recuperação por causa desta chuva que aconteceu agora no fim de semana e agora no início desta semana. E tem tempo seco ainda no interior do Brasil. Desde Rondônia até os estados no nordeste do Brasil, os índices vão continuar baixos, os índices do solo neste período, porque a chuva não tem força ainda para alcançar estas áreas. E isso vale também para o período que vai de 12 até o dia 17, 18 de agosto. A chuva não consegue alcançar o interior do Brasil e continua concentrada mais na região sul. Principalmente a partir do próximo fim de semana, é que a chuva vai aumentar no estado gaúcho, com acumulados podendo chegar até 30 milímetros. Aí sim, no outro fim de semana, principalmente nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai, que são esperados os maiores volumes acumulados. Tá certo, Maria Clara, obrigado pelas informações. Daqui a pouco ela volta com mais previsão do tempo aqui no Mais Pecuária para você ficar atento aí à umidade do solo e também a previsão do tempo em outras regiões. Agora vamos destacar nossa agenda de leilões. Nesta quarta-feira tem Boi em Pauta, com realização da Ricardo Nicolau Leilões, e o canal do Boi transmite neste domingo também, com realização da Ricardo Nicolau Leilões, a partir das 2 horas da tarde, o 18º leilão Nelore JA. Vamos então saber um pouquinho mais sobre essas ofertas, indo direto aos estúdios da Ricardo Nicolau Leilões, conversar com o Arnaldo Campos. Boa noite para você, Arnaldo. Muito boa noite, Renata. Boa noite a você, boa noite aos amigos de casa que nos acompanham no Mais Pecuária nesse momento. Pois é, Renata, essa semana é uma semana bastante intensa aqui para toda a equipe da Ricardo Nicolau Leilões. Nós temos, como você disse, na quarta-feira o nosso tradicional Boi em Pauta, com entrevista seguida de leilão. Quarta-feira agora nós vamos entrevistar Rodrigo Marcondes, da Nutribio. Vai conversar com a gente, bater um papo.
cada vez mais ao nosso produtor rural, mais produtividade, um ganho de peso e tudo mais. E logo após essa entrevista com o Rodrigo, nós então estaremos com uma oferta de animais filmados aqui na região noroeste. Nós temos uma bateria lá filmada, de animais filmados em Cotriguaçu, lá com a equipe da AgroShalom. Temos animais de cruzamento industrial lá, machos e fêmeas Aberdeen Angus, temos Nelore também lá da Fazenda Santa Maria, temos mais alguns lotes que estão sendo filmados hoje, temos meio sangue Senepol filmados aqui próximo à Alta Floresta, temos uma oferta de bezerros crioulos da Fazenda Pontal também, que vamos filmar na próxima quarta-feira. Então assim, o nosso Boi em Pauta com bastante animais crioulos, animais de muita qualidade na próxima quarta-feira. Você é nosso convidado especial a partir das 20h30, horário de Brasília, estaremos com a entrevista e logo na sequência, então, essa oferta de animais filmados aqui na região noroeste, norte, médio norte do estado de Mato Grosso. E aí, então, no final de semana, o tradicional leilão da marca JA. Dr. João Conte e seus convidados, 18ª edição de um leilão muito tradicional, um leilão que oferta geralmente muita qualidade, um leilão que eu acompanho há muitos anos esse gado da marca JA, é um gado que já tem mais de 35 anos de seleção, Renata e Zaidan, e eu acompanho esse projeto há mais de 15 anos. E assim, é um gado que evoluiu muito a parte produtiva desse gado e em momento algum perdeu raça e perdeu rusticidade, que são características de muita importância dentro da raça Nelore. Então assim, é um gado que realmente a gente recomenda, um Nelore mocho diferente, é um Nelore mocho feito com muito carinho, com muita atenção, com muito esmero pelo Dr. João Conte e hoje pelo Nando Conte na sucessão. Vamos mostrar alguns lotes para que o amigo de casa tenha uma noção melhor daquilo que a gente está falando aqui. Vamos mostrar o lote já 16, Victor, que é um lote que chama bastante atenção, um garrote fumaça, um garrote muito carcaçudo, você vê que é um garrote muito bem avaliado, né? Um garrote top 0,5% e aquilo que eu vinha falando. Você vê que é um gado que evoluiu muito a parte produtiva, evoluiu a parte de avaliação, os números evoluíram muito e não perdeu em momento algum a parte racial. Você vê que é um animal extremamente raçudo, um animal extremamente rústico, aquele animal que desce do caminhão e já vai produzir bezerro, né? Então essa é a bitola da tourada. Eu queria pedir também para o Vitor mostrar um lote duplo, lote 42. Lote 42 chama também bastante atenção pela homogeneidade, dois animais muito parelhos e isso também é uma característica lá do gado da marca JA. É um gado muito homogêneo. Você vê que é uma tourada, olha que tourada da pelagem firme, né? Uma tourada grossa, uma tourada costeluda. Olha a profundidade desses dois garrotes, você vê que ela é perto do chão, ela tem muita costela, tem muito arqueamento e em momento algum perde a caracterização racial, então isso é um ponto muito forte, aliou realmente a produtividade com raça, com precocidade, com rusticidade, características muito importantes realmente do nosso Nelore brasileiro, né? Vamos mostrar o lote 51, Victor? Nós temos lá lotes individuais, duplos, triplos, quádruplos, quíntuplos. Vamos mostrar o lote 51 com 4 animais agora. Aí, ó, ó o que eu falei, ó como ela é parelha. Eu queria até mandar um abraço pro meu amigo Júnior Latanzi, parabenizar pelo trabalho, pela apresentação dos lotes. Você vê que ficou muito parelho, muito homogênea. Essa filmagem é uma filmagem de 15, 20 dias atrás, viu? Essa tourada melhorou. Essa tourada já está muito melhor. Agora no último final de semana teve lá o Café com Touro, lá todo mundo acompanhou. Essa tourada evoluiu muito, vai surpreender muita gente no próximo domingo, dia 12 de agosto, tradicional, no Dia dos Pais, seu João Conte, Nando Conte, espera todo mundo lá no recinto da Acrivale em Juara, para esse grande leilão com oferta de 130 reprodutores e 20 fêmeas PO prenhes também. Bom, é isso, acho que o recado está aí. Anote na sua agenda, a partir das 12 horas nós já estaremos lá no recinto servindo um almoço tradicional que todo mundo espera e logo após esse almoço, às 13 horas em ponto, com a transmissão do Canal do Boi, 18ª edição do leilão da marca JA, João Conte e seus convidados especiais. Anote na sua agenda, estação de monta chegando, importante ter reprodutor de sobra no início da estação de monta para não ter vaca vazia no final da estação. E outra coisa interessante, né? Quanto mais as vacas emprenham no início da estação, a gente sabe que os bezerros que nascem no começo da estação são os bezerros mais pesados, então é importante você emprenhar uma quantidade maior de vaca no início
início da estação e tá aí essa oferta da torrada do João Conte que realmente faz a diferença. Obrigado, Renata, obrigado, Zaidan, muito obrigado. Obrigada a você, Arnaldo. Sucesso, bom trabalho aí. E hoje à noite, com transmissão aqui pelo canal do Boi, destaque para a raça Tabapuã. A partir das 8h30, horário de Brasília, tem leilão top da raça Tabapuã do Grupo Cabo Verde. Em oferta, 70 reprodutores da raça avaliados pelo PMGZ. A realização é da Central Leilões. Vamos para um breve intervalo comercial e na volta mais informações para você. 6h29 no horário de Brasília. Em agosto, estamos hoje no dia 6, segunda semana do mês, o mercado de reposição, a relação de troca entre boi gordo e boi magro, quem vende boi gordo para comprar animais magros que vão entrar no período de engorda, está em alta. A oferta restrita contribuiu para a elevação de preços pela 4ª semana consecutiva. É o que diz a análise da Scott Consultoria. Acompanhe. Olá a todos. Preços firmes no mercado de reposição na primeira semana de agosto de 2018. Na média de todos os estados e categorias pesquisados pela Scott Consultoria, a valorização acumulada é de 0,8% em 4 semanas. Entretanto, apesar dos preços firmes, a gente observa uma lentidão em relação aos negócios. Parece que a firmeza em relação ao boi gordo ainda não incentivou a busca pela reposição e, além disso, outro ponto que chama atenção é em relação à falta de chuva em muitos estados. A baixa capacidade de suporte das pastagens também afasta os compradores da reposição. Para aquele comprador que busca o boi magro por causa do confinamento, a gente destaca a valorização de 2,2% para São Paulo e de 1,6% para Goiás. Entretanto, isso desde o início de julho. Entretanto, nesse período, o boi gordo subiu mais que a reposição. Então, a gente teve uma melhora no poder de compra do invernista. Entretanto, vale destacar e atenção para fechar as contas no confinamento. Não é só a reposição que deve ser levada em conta. E a gente volta a falar sobre previsão do tempo. A chuva que ocorreu nos últimos dias na metade sul do Paraná ajudou a aumentar os índices de água disponível no solo nas áreas de pastagem. Entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul não houve chuva, mas os índices seguem elevados. Veja os detalhes da previsão, Maria Clara. Uma frente fria e um corredor de umidade formaram muitas nuvens carregadas na região do Brasil Central. Já houve chuva e tem previsão para ocorrer mais volumes significativos nos próximos dias. Inclusive, as áreas de pastagens do norte do Paraná já receberam volumes significativos e aumentaram os índices de água disponível no solo. Agora, entre o Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina, mesmo que não houve chuva nos últimos dias, os índices de água ainda estão bem elevados, o que mantém a condição satisfatória para as pastagens da região. Para os próximos dias, não deve chover na maior parte da região sul. Apenas aqui no oeste do Paraná é que tem alguma instabilidade vinda do Paraguai. Essa chuva não vem com grandes acumulados, mas tem potencial para temporais, inclusive com condições para queda de granizo. Deve ocorrer principalmente entre a quarta e a quinta-feira. Agora, no segundo período, a chuva volta a ganhar força pela região sul do Brasil. São esperados acumulados mais expressivos novamente aqui no estado gaúcho, chegando até 30 milímetros acumulados. E nas demais áreas da região, os volumes vão variar entre 5 e 15 milímetros entre 12 e 16 do mês de agosto. Com a missão de liderar em soluções inovadoras para uma pecuária sustentável. Desde 1964, trabalhamos diariamente buscando entender os desafios da pecuária e propor soluções com foco na produtividade e lucratividade do setor. Em 1984, estimulados pela Embrapa, caminhamos ao encontro do progresso da pecuária intensiva no Brasil. Com o início dos confinamentos no país, surgiu a necessidade de mecanização do trato. E, para ajudá-los a fazer a diferença, lançamos a primeira linha de misturadora de ração total da América Latina.
Iniciou-se então um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A confiança na marca Casale é resultado de um contínuo trabalho com dedicação e transparência, sendo nosso maior objetivo o de apoiar e entender nossos clientes, pecuaristas e técnicos do setor. Conte conosco. Casale, as melhores soluções para a pecuária. 6 horas e 34 minutos, horário de Brasília. Amanhã, dia 7, nós temos divulgado aqui. Então, amanhã, prazo final, para você participar até 1h30 da tarde no horário de Brasília, com realização da JE Leilões, o leilão público judicial das fazendas Simbal 2 e Simbal 4, localizadas no município de Sonora, em Mato Grosso do Sul. E está valendo muito a pena participar desse leilão, porque essas duas propriedades, esses dois imóveis rurais, vão a leilão completamente livres de ônus e com possibilidade de parcelamento. O repórter Valdir Pacheco explica como é essa forma de parcelamento. Eu adianto, serão 40% de entrada e o restante financiado. Veja na reportagem. O município de Sonora está localizado no extremo norte do estado de Mato Grosso do Sul, distante em média 360 quilômetros da capital Campo Grande. Sonora é um importante polo de produção agropecuária. O município está em plena colheita da cana-de-açúcar e milho segunda safra. É exatamente nesta região produtora no município de Sonora que estão localizadas as fazendas Simbal 2 e Simbal 4. A rodovia MS 213, que inicia na margem direita da BR-163, local muito conhecido como Sete Placas. Este entroncamento está distante 6 quilômetros antes de chegar na cidade de Sonora. Estas duas fazendas irão a leilão público judicial. A área da fazenda Simbal 2 tem 2.825 hectares, com mata nativa com nascente de água, um bem precioso que permite a exploração da integração lavoura-pecuária. A Simbal 2 está distante 65 quilômetros da BR-163. A área da fazenda Simbal 4 está distante 100 quilômetros da BR-163, numa área de 8.583 hectares, também própria para a integração lavoura e pecuária. O leilão das duas áreas será simultâneo e será realizado pela JE Leilões no dia 7 de agosto de 2018, às 13 horas e 30 minutos, horário de Brasília, pela primeira vara civil de Arapongas, Paraná, de forma presencial. O leilão público de diversos bens se realizará no átrio do edifício do Fórum, situado à Rua Ibis 888, centro de Arapongas, no Paraná. Daí, não perca esta oportunidade de investir no agronegócio no norte do estado do Mato Grosso do Sul, onde os valores estão bem abaixo dos valores de mercado e a possibilidade de parcelamento nas seguintes condições: 40% de entrada e o saldo em até 36 vezes. Reafirmando, o leilão presencial será agora no dia 7 de agosto de 2018, às 13 horas e 30 minutos, horário de Brasília, no saguão do edifício do Fórum de Arapongas, no estado do Paraná. E o mais interessante, os bens leiloados estão livres de quaisquer ônus e com toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, acesse o endereço eletrônico que aparece na sua tela, jeleilões.com.br, ou pelos telefones 0 operadora 43 3025 2288 ou 99137 2288.
E o Canal do Boi transmitiu com sucesso absoluto neste fim de semana 2 dos principais leilões de reprodutores Nelore do Brasil. No sábado, o leilão Top Tulipa, edição 2018, segundo a Central Leilões realizadora do evento, foi o melhor leilão da marca até hoje. No domingo, com realização da Programa, o leilão de touros do Grupo Terra Grande. Veja só as médias. Eu tenho 4,7. Eu tenho 4,7. Oferta daqui agora, atenção, obrigado, valeu. Agora eu tenho 4,7. No sábado, Top Tulipa 2018 ofertou 250 reprodutores avaliados pela Genômica, portadores do CEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção. O leilão teve liquidez total, ou seja, todos os animais foram comercializados. Média geral do Tulipa 2018. R$13.552. De coração, obrigado Brasil, obrigado Central Leilões, obrigado SBA, Cláudio Godoy, obrigado a todos vocês que estão aí do outro lado da tela aí, que não estão aparecendo aqui, que são os meus amigos, meus parceiros e que de toda maneira fizeram acontecer o leilão Tulipa Agropecuária 2018. Uma, duas, eu posso vender a 1.470 por aqui. No domingo foi a vez do Grupo Terra Grande, um dos maiores fornecedores de touros Nelore do país. Em 2018, a marca ofertará em 3 leilões transmitidos pelo Canal do Boi mais de 1.000 reprodutores avaliados. Na edição deste domingo, a oferta foi de 500 touros, todos eles arrematados no pregão. A média individual dos reprodutores ficou em R$ 9.200, segundo informações da Guto Assessoria. Um sucesso total que você viu aqui pelo Canal do Boi, emissora do SBA. Queria agradecer a toda a equipe Terra Grande, queria agradecer a equipe, todo mundo que trabalhou aqui hoje, um leilão, os grandes leilões do Brasil, não foi só esse, todos os grandes leilões do Brasil estão extensos, é o novo formato para os maiores leilões de touro do país, leilões esse onde a Terra Grande também é uma das protagonistas. Tá aí, médias de sucesso, parabéns a todos pelo trabalho. E hoje à noite, destaque para a raça Tabapuã aqui no Canal do Boi, transmissão a partir das 8h30 horário de Brasília, o top da raça Tabapuã do Grupo Cabo Verde. Aí você vê as imagens de alguns dos animais que serão ofertados, serão 70 reprodutores da raça, todos avaliados pelo PMGZ. A realização é da Central Leilões, nós já voltamos. Seis horas e 44 minutos, você viu agora há pouco o sucesso absoluto dos leilões de reprodutores transmitidos neste final de semana pelo Canal do Boi. Estamos na alta temporada de venda de reprodutores e o Canal do Boi até marcando o seu pioneirismo, fazendo jus a tudo aquilo que ele construiu em cerca de 25 anos, colocando à disposição do mercado animais, reprodutores e tendo uma liquidez e médias que agradaram a quem promoveu esses eventos. E quinta-feira agora nós temos outro grande evento também, que é o mega leilão da CFM Agropecuária. Quinta de Rio Preto e sexta a mega loja, um total aproximado de 1.000 reprodutores Nelore avaliados com CEIP. Nós vamos até São José do Rio Preto com o nosso amigo Gustavo D'Angelo, que atualiza os números para a gente. O leilão a partir de quinta-feira. Gustavo, boa noite. Boa noite, Zaidan, e aos amigos que acompanham a nossa programação. É isso mesmo, né, Zaidan? A gente deu a largada hoje já de manhã com as informações desse mega evento que acontece nesta quinta-feira. A CFM, mais uma vez, colocando à disposição do mercado o que ela tem de melhor, né? São os touros que ela produz. Estou aqui com o Neto Miranda, gerente de pecuária da CFM, também professor José Sterman Ferraz, ele que é da USP de Pirassununga. Muito boa noite para vocês. Vou começar com o Neto. Neto, esse é o momento ideal, indicado para comprar reprodutores? Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite ao Zaidan e a todos os telespectadores do Canal do Boi. Sem dúvida alguma, Gustavo, é a hora certa, né? A hora que está todo mundo se preparando para a estação de monta, que logo, logo vai estar chegando aí. Então, não é à toa que tem uma série de leilões que estão acontecendo agora. E a gente,
como já é tradição aí no calendário, inclusive no calendário do Canal do Boi, né? São 20 anos de mega leilão, são 20 anos trabalhando junto com o Canal do Boi. Então, normalmente aí na segunda semana de agosto, como vai acontecer agora, a gente entra com a abertura de venda da nossa safra. E agora, na quinta-feira, no dia 9 de agosto, a gente vai estar aí com 450 touros sendo leiloados aqui no recinto Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, Gustavo. É isso aí. A gente já retoma para falar mais dessa oferta, mas vamos conversar com o professor José Bento Ferraz, que acompanha todo esse trabalho da CFM há cerca de 25 anos, né, professor? O que dá para destacar desse programa de seleção da CFM? Boa noite para o senhor. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Zaidan. Boa noite, telespectador do Canal do Boi. Eu acho que nós estamos num momento muito adequado para a compra de reprodutores. Primeiro, porque começou a chover, isso anima o pessoal. Segundo, me parece que o boi começou a reagir, o que era de se esperar para metade desse ano, em 2019, 2020. Houve um grande abate de fêmea e nós precisamos recompor esse estoque de fêmeas com qualidade. É um prazer muito grande estar aqui para trazer um pouco da informação científica para dentro de um leilão. O leilão da CFM é muito bem sucedido por uma razão muito simples. A empresa é inovadora ao introduzir novas tecnologias nas suas análises de genética. A empresa é extremamente exigente na colheita de dados e nós, há 25 anos praticamente, temos o prazer de trazer as mais importantes técnicas, mais atualizadas técnicas de avaliação genética para dentro deste trabalho espetacular. Uma coisa muito importante para ressaltar, por que a CFM é líder do mercado de venda de touros Nelore no Brasil? Por uma razão muito simples, porque ela é muito focada nos critérios de seleção e esse foco é feito porque ela é cliente para a produção de gado a pasto. Então, ela seleciona para ela e ela é um grande cliente do seu programa de seleção. Com isso, quando um pecuarista vem aqui e adquire um touro, ele leva um touro com uma especificação técnica, que é a avaliação genética, as tais DEPs, diferenças esperadas de progênie, e chega em casa, o que ele colhe é, no mínimo, isso, normalmente é acima dessa especificação técnica. Quer dizer, se o pecuarista compra um touro com DEP de 10 quilos para peso a desmama, provavelmente a diferença esperada dos filhos desse touro em relação a um touro desconhecido, um cabeceiro de boiada, vai ser acima de 10 quilos. E isso tudo é dinheiro no bolso do pecuarista, por isso que mais ou menos 60% dos pecuaristas que compram CFM voltam a comprar a CFM. Então, para nós é um grande prazer trazer o conhecimento gerado. Hoje a CFM, com a cooperação da CFM, nós temos mais de 250 trabalhos, entre trabalhos publicados em periódicos e trabalhos comunicados em congresso, dezenas de teses e trabalhos de conclusão, todas feitas com material, a informação da CFM. Portanto, é ciência aplicada à produção pecuária. É isso aí, a gente acompanha algumas imagens, né? São baterias, né? São lotes, você acompanha aí durante a nossa conversa aqui. É sempre bom lembrar também que os touros da CFM, os animais da CFM possuem o SEIP, né, professor? Qual que é a vantagem desse certificado? Vamos fazer uma comparação. Existem três tipos de touro que vai para o mercado. Um é o cabeceiro de boiada que não tem nenhuma especificação. É mais ou menos comprar um carro sem especificação alguma. O segundo é um animal puro de origem, né, registrado numa associação de criadores, que é um animal que tem uma caracterização racial adequada. Basicamente é isso. A terceira categoria, para mim a mais importante, são os animais que têm SEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção, que é uma chancela do Ministério da Agricultura delegada aos programas, que permite que, no máximo, 30% dos animais daquela safra sejam comercializados como reprodutores, ou seja, são muito superiores à média e são touros melhoradores. Essa é a diferença, esse é o diferencial do SEIP. Ele é avaliado geneticamente, ou seja, tem uma colheita de dados muito boa, uma avaliação adequada com tecnologia moderna, como se faz na Austrália, como se faz nos Estados Unidos, e esses animais são ofertados ao mercado. Existe uma característica muito importante da CFM. Por definição da empresa, a régua se mexe cada ano, ela está andando para frente. Então,
o zero da CFM é o que nasceu 10 anos atrás. Então, todo ano mexe. Com isso, o sarrafo sobe. E cada vez os animais são melhores. Isso pode ser verificado. Se vocês olharem as imagens que estão na tela, imagine esse bicho pendurado num abatedouro. É isso que a gente quer, musculosidade, terminação, no tempo correto. Esses animais todos têm, no máximo, 22, 23 meses. Então, é muito satisfatório o desempenho desses animais. É isso aí. Então, vamos começar a comentar esses animais que estão passando na tela, Neto. Pode colocar para a gente, coloca o lote número 1, que o Neto vai... Só lembrando, então, são 1.000 touros que serão ofertados entre o Mega Leilão e a Mega Loja. Esse é o lote número 1, Neto. O que a gente está vendo aí? É isso aí, Gustavo. Enquanto o professor falava aqui agora há pouco, estava passando algumas baterias de touros, mas é válido lembrar que os touros serão leiloados individualmente, né? Essas baterias, elas apenas... a gente procura distribuir os animais com características em comum para facilitar a escolha, mas os animais serão leiloados individualmente. Okay. Esse touro que a gente está vendo aí agora, que é o lote número 1, é um touro que, felizmente, ultrapassou os 20 pontos de índice CFM, justo nesse ano que a CFM está chegando aos 20 anos de mega leilão. É o touro de índice mais alto da CFM e é um touro que a gente vai colocar à venda, 49% dele. Normalmente é centrais de inseminação ou aquele cliente que usa um volume muito grande de sêmen em ATF termina tendo interesse nesse tipo de animal. É um animal que realmente tem um valor agregado muito forte e que a CFM quer ficar com a parte dele, porque vai fazer teste de progênio interno e, através desse teste de progênio, a gente identifica quem são os genearcas do futuro na CFM, né? Então, através disso, a gente identificou Tietê, Diamante, Krishna, Minério, Vulcano, enfim, uma série de touros aí que, exatamente dessa forma, o touro foi escolhido quando era jovem, ele foi feito o teste de progênio e se revelou como um bom touro. Então, a gente tem esse touro e tem mais outros 2 que serão vendidos nessa condição e os demais 450 serão touros comercializados na sua totalidade, Gustavo. Quer dizer, então, que esse touro aí, quem adquirir esse touro, vai ser sócio da CFM e parceiro de uma central de inseminação. É isso aí, vai ser sócio da CFM, muitas vezes as centrais também entram e participam dessa compra, e se não entrar, vai ser sócio da CFM, vai poder compartilhar do uso do touro, enfim. Vamos arriscar junto e descobrir junto se o touro realmente vai sair na cabeceira do sumário. É isso aí, professor. Eu queria lembrar que o índice CFM é composto por 4 coisas que pagam a conta: peso a desmama, ganho de peso pós-desmama, perímetro escrotal e musculosidade, ou seja, as coisas mais importantes que devem ser avaliadas por um pecuarista. Adicionalmente ao índice CFM, que pela primeira vez está ultrapassando 20 pontos, é um índice que a gente acha que atende a maioria dos pecuaristas. A CFM informa muitas outras características que são importantes, como precocidade sexual, musculosidade, precocidade de acamamento, etc. Então, o catálogo da CFM é muito completo, traz muitas informações técnicas que a gente tem que estudar antes do leilão. É isso aí. Lembrando que você confere o catálogo completo no site da CFM, também no site da Central Leilões, que vai aparecer daqui a pouquinho aí no seu vídeo. Enquanto isso, vamos colocar para a gente a bateria número 16. Bateria 16, o que a gente vai ver nessa bateria 16, Neto? Gustavo, isso é um exemplo de touros que foram selecionados por ter alto índice CFM, né? Então, o índice CFM é composto por essas características que o professor Bento acabou de mencionar, e esses animais foram selecionados justamente por isso, por serem muito fortes para essa característica. Todos os touros dessa bateria fazem parte do top 0,1% para essa informação, para o índice CFM. Então, é natural que nossos clientes que trabalham na mesma linha que a gente, normalmente buscam touros com índice CFM muito alto. Lembrando que os touros que estão no mega leilão, todos eles realmente já são touros com índice CFM mais alto, são todos eles com um índice CFM de 10,75 ou mais, mas esses daí particularmente têm realmente índice CFM fortíssimo, não tem nada abaixo de 14 nessa bateria. Então, quem busca índice CFM vai direto numa bateria como essa, termina comprando o touro individual e levando a opção, Gustavo. Isso aí, professor.
Há que se lembrar que nos últimos 20 anos, nesses 20 anos de mega leilão, desse mega leilão saíram touros que influenciaram todos os programas de seleção de Nelore do Brasil, inclusive de animais registrados. Temos que lembrar que o touro que mais vendeu sêmen na história do país chamava-se CFM Backup, que era um animal puro, registrado e que tinha CEIP. Então, se você procurar em todas as centrais e todos os programas de melhoramento, a CFM tem uma influência muito grande nesses programas. É isso aí. Pode pedir para o nosso diretor colocar a bateria 19 na tela, por favor? Bateria 19, lembrando, então, você confere todas essas baterias, né, os lotes, você confere no catálogo, né, e ele está disponível no site da Central Leilões e da CFM. Bateria 19 na tela, né? 6 minutos. É isso aí, Gustavo. É bom lembrar, o agrocfm.com.br, qualquer um pode acessar lá, baixar o catálogo, vale a pena dar uma olhada antes do evento. Nessa bateria 19, Gustavo, os touros foram colocados no mesmo grupo porque são todos filhos do CFM Báltico, quer dizer, é aquilo que a gente tem de mais moderno na CFM hoje. O sumário que vai sair agora, que a gente lança no dia do leilão, inclusive, vai estar entrando os touros da letra B. E o CFM Báltico é um desses touros que foi teste de progênie 3 anos atrás e que agora está colocando aí os animais no mega leilão. Quer dizer, é uma bateria, toda ela filha daquilo que a gente tem de mais moderno em termos de genética. Então, como eu coloquei, todos os touros vão ser leiloados individualmente, mas por uma característica em comum, eles foram aqui agrupados e com isso a gente busca facilitar a escolha do nosso cliente. Eu estou olhando as imagens e estou um pouco assustado, que mudou de lote e a gente quase não percebe, né? Exatamente. Os animais são tão parecidos e o Báltico simplesmente é o que tem de melhor e é um touro essa é a primeira safra dele. A gente está colocando à venda simplesmente o que tem de mais moderno na CFM. É isso aí. Vamos falar agora um pouco das vantagens e descontos. O Neto Miranda, são muitas. Eu sei que são muitas, mas a gente consegue resumir um pouco, né? Vamos lá, Gustavo. Então, quem já está acostumado com nossos leilões já está relativamente habituado com várias vantagens, né? Desconto progressivo, quer dizer, o touro que é comprado numa bateria como essa, o touro individual, ele abre a opção para os demais touros que estão em opção. Então, o leiloeiro sempre vai perguntar se o nosso cliente tem direito tem interesse no touro seguinte e é um touro de opção. Ele vai ter sempre prioridade, esse touro não vai ser mais disputado, se ele confirmar, fica pelo preço da batida do martelo do touro anterior, com 1% de desconto. Assim por diante, ele vai sendo perguntado, e se ele confirmar todos os touros da bateria, ele chega no último touro daquela bateria com 6% de desconto, o que dá um desconto médio nos touros da bateria de 3% de desconto em todos os touros da opção. A gente tem as baterias de desconto dobrado, todo o catálogo tem essa informação, está muito claro no catálogo. Se o nosso cliente tiver interesse na bateria seguinte, sem disputar absolutamente nada, ele pode levar a bateria seguinte e dobra esse desconto. Então, quem teve um desconto de 3% passa para um desconto de 6%. E aí por diante, a gente vai criando algumas ferramentas para fazer o leilão ser ágil e a gente conseguir passar realmente os 450 touros individualmente no recinto, né, Gustavo? E aí a gente tem ainda no mega leilão alguns lotes de carga fechada para quem precisa de muito touro, realmente precisa de um volume grande de touros. A gente tem algumas baterias de carga fechada de 16 touros. Então, sai geralmente num custo-benefício excelente, porque a disputa não é tão grande pelo volume grande de touros, então a gente consegue colocar aí touro padrão mega leilão na quantidade grande e sai num preço bem interessante. E aí tem algumas outras informações, como frete rodoviário grátis para carga fechada, alguns pontos de entrega para qualquer quantidade de touros, enfim. Mas aí a gente vai falando à medida que der tempo, né, Gustavo? É isso mesmo. Essas condições você só encontra aqui na CFM, viu? Não é difícil outro criatório fazer isso. Professor, resumindo, a gente tem touros para todo gosto, né? A gente vai ter nesse mega leilão. Apesar do índice CFM ser a característica principal, existem touros adequados para precocidade sexual, touros adequados a primíparas ou novilhas, porque tem baixo peso ao nascer, touros adequados à terminação, touros adequados a fazer uma vacada adequada, ou seja, é o leilão mais técnico do mercado
E é o leilão que, por produzir muito touro, ou seja, serão cerca de 1.400, 1.500 touros esse ano, tem as informações mais precisas. E eu fico muito preocupado quando você vai para um leilão e tem top 15%, top 20%, top 25%. Nesse mega leilão, o touro mais fraco, digamos assim, é top 2% de toda a produção da CFM. É isso aí, isso é muito importante a gente ressaltar, né? Vamos pedir, enquanto isso, a gente tem mais um tempinho, coloca a bateria 14 na tela pra gente e Neto Miranda vai falar um pouco dessa bateria que a gente pode conferir nesses animais aí da bateria 14, Neto. O Gustavo, a gente trabalha há muitos anos, tem bastante gente trabalhando hoje com precocidade sexual no Nelore, né? A gente até tem falado pouco, viu, Bento? A gente precisa falar mais sobre isso, porque a gente trabalha com isso há tanto tempo que tem falado um pouco menos hoje, mas a gente é pioneiro nessa seleção para precocidade sexual. 28 anos, é isso? Isso aí, 28 anos que a gente começou a selecionar para prenhez aos 18 meses e 26 anos para seleção para esse tipo de touro aí, ó, que são touros fortíssimos para a probabilidade de prenhez aos 14 meses de idade, que é a PP14, para quem já está acostumado com o trabalho da CFM. Então, quem busca precocidade sexual, além de todas as outras seleções que a gente faz, quem busca precocidade sexual pode ir numa bateria dessa e comprar qualquer um dos touros que vai se dar super bem, Gustavo. E precocidade sexual é uma coisa que garante que as suas novilhas estejam ciclando no começo da estação de monta, na pior das hipóteses. Então, existem touros nessa bateria que têm peso ao nascer baixo, ou seja, é um touro que vai chegar na sua propriedade, colocar com uma novilhada e vai cobrir a novilhada em seguida, porque ele vai muito bem adaptado às condições de campo. É isso aí. Para encerrar, Neto, nossa participação, deixa mais uma vez os contatos para os amigos que queiram ver o catálogo completo ou tirar mais alguma dúvida. A gente vai estar aqui ao longo de toda a semana, né, trazendo mais informações para você que acompanha a gente aqui, mas tem os contatos, né? É isso aí, Gustavo. Entre lá no nosso site, no agrocfm.com.br, acesse o nosso catálogo. Tem tanto o catálogo completo, comentado, que é o que a gente utiliza, como as planilhas, para quem quiser trabalhar com os números. Tem acesso aos vídeos também das baterias, para você ter uma ideia do tipo de touro que a gente está falando. E a gente fica à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tanto no e-mail do Fale Conosco, como no nosso telefone, que é o 17 3214 8700. Então, aproveite essa grande oportunidade e vai se preparando aí para a estação de monta que já está chegando. É verdade, tá certo. Obrigado, professor. Grande abraço, muito obrigado, boa noite. Obrigado, Neto. Obrigado, Gustavo. Obrigado à audiência aí do Canal do Boi. É isso aí, a gente vai encerrando nossa participação por aqui. Zaidan, eu volto com você aí em Campo Grande, então. Valeu, obrigado, professor, grande professor Bento, Tamires Neto, Gustavo também, sucesso. Quinta e sexta. Quinta, o leilão de touros, meio-dia, direto de São José do Rio Preto. Sexta, a mega loja, também a partir do meio-dia, aqui pelo Canal do Boi. O cenário de chuvas expressivas no sudeste brasileiro deve continuar nos próximos dias, o que pode favorecer as pastagens. Acompanhe a previsão com a Maria Clara. A presença de uma frente fria na altura do sudeste do Brasil trouxe muitas nuvens, já provocou chuva, principalmente no estado de São Paulo, e a expectativa é de mais chuva para os próximos dias. Inclusive as áreas de pastagens aqui do interior paulista, parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que receberam essa chuva mais volumosa, já alteraram os índices de água disponível no solo. Agora, entre o norte paulista e o norte mineiro, a chuva ainda não foi tão expressiva, mas ainda há condições para chover. Até pelo menos 11 do mês de agosto, a expectativa é de acumulados entre 5 e 15 milímetros na maior parte da região e deve chover com maior intensidade aqui na faixa leste de Minas Gerais e no estado do Rio de Janeiro, com acumulados que podem chegar até 30 milímetros. Já na divisa entre São Paulo e o estado do Paraná, a chuva deve ocorrer apenas com baixos volumes acumulados e de forma bem irregular. Para o segundo período, a chuva se concentra aí sim nas áreas mais próximas ao estado do Paraná, só que os acumulados não são tão elevados, ficando apenas em torno de 5 milímetros. O tempo volta a ficar firme em grande parte do sudeste do Brasil, em meados do mês de agosto.
Durante o Fórum da Pecuária Lucrativa, realizado recentemente em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, em entrevista a Walter Puga Júnior, nosso analista de agronegócios, João Pedro Cuti Dias, falou sobre as exportações brasileiras que no mês de julho cresceram 16,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Olha só o que ele disse. Aqui em Ribeirão Preto, no Fórum da Pecuária Lucrativa, nós temos João Pedro Cuti Dias, consultor da rede SBA, participando do evento, acompanhando as informações que são divulgadas aqui. Mas o João Pedro, quem conhece, não para. Durante a madrugada, atrás de números, ele apura sempre as últimas informações do governo brasileiro, das empresas. E ele tem uma novidade. Os números de exportação saíram agora e alguns são surpreendentes, né? O que te surpreendeu, João Pedro, nesses números divulgados agora? Aquilo que nós falamos sempre para o senhor e para a senhora que nos assiste. O mês de junho foi um mês atípico. Foram muito baixas as exportações de carne bovina, 54 mil toneladas, que não, havia algum problema de tabulação de dados, alguma coisa, que agora em julho foi revisto, aparentemente foi revisto, já que as exportações foram para 130 mil toneladas no mês de julho. Isso é muito bom para o mercado, porque o mercado interno está sofrendo as consequências da economia fraca, perda de confiança, baixo investimento. A demanda de alimentos sofre também com isso. Então a válvula de escape da exportação tem que estar presente. E está acontecendo agora com 5.900 toneladas dia de exportação de carne bovina, com todo esse problema que nós estamos vendo. Um outro produto que chama atenção, Puga, é a questão da soja. Com todos os problemas de transporte, de tabelamento de frete, um rebu que o governo botou um bode na sala que não sabe tirar. Mesmo assim, nós estamos com 10 milhões e 170 mil toneladas de soja exportada no mês de julho. Soma com o que já foi exportado, estamos falando de 56 milhões de toneladas já. Então a soja continua forte, presente. E a outra carne que apareceu muito baixo no mês passado, as exportações, no mês de junho, desculpe, era o frango, que agora vem com 430 mil toneladas, quase meio milhão de toneladas de carne de frango exportada, o que é bom para o senhor e para o que trabalha com o ramo, porque melhora, cria um ambiente um pouco melhor no processo. O milho, que é uma dúvida do pecuarista em relação a como é que vai ser a oferta, qual foi o tamanho da quebra da segunda safra, até que ponto a seca impactou. Nós estamos vendo a exportação de 1.170.000 toneladas. É um número, a metade do que foi exportado em julho de 2017. Ou seja, o milho, por ser um produto barato, que vale $170, $175 no porto, ele sofre com esse frete absurdo que está tendo então. Então o milho não consegue desovar isso aí. É ruim para o produtor de milho porque perde a oportunidade de vender para exportar, e também é ruim porque o mercado interno está travado, os fretes estão muito caros e que inibe a ida de milho, especialmente do centro-oeste com destino ao sul do Brasil. Bom, esse é o cenário. Um número importante, duas notícias uma notícia que eu considero de um lado muito boa e do outro lado preocupante. O crescimento das exportações para a China foi fantástico. Nós aumentamos 63% as exportações. Só que para a China são 4 produtos básicos, ou seja, é soja, a grande compradora, e agora em função da guerra comercial passa a ter um papel mais importante o Brasil, minério de ferro, petróleo e celulose. As carnes começam a aparecer também, isso é muito bom. A China comprar carne bovina, pena que só tem 16 frigoríficos habilitados no Brasil inteiro para exportar para a China. Nós sempre comentamos aqui, olha, talvez agora no mês que vem, nós comentando em função de informações do mapa e outros órgãos. Aquela missão chinesa para habilitar mais 11 frigoríficos, mas não chegaram. Mas esperamos que algum dia ele chegue. Aí nós passaríamos a ter 27 frigoríficos habilitados. Isso é muito importante para a pecuária de tecnologia. Por quê? Qual é a razão? A China quer comprar animais com menos de 30 meses, ou seja, não pode abater animais com mais de 2 dentes definitivos. Ou seja, então isso é importante para aquele que investe em tecnologia, em suplementação, etc. E do outro lado é preocupante, porque o Brasil exportou 12,9 bilhões de dólares o mês passado. 7 bilhões foram com destino à China, ou seja, a China é mais da metade das exportações brasileiras. Ou seja, aqui há uma complementaridade de economias, a brasileira com a chinesa, porém
exportar 60% para um só país deixa todo mundo com a orelha, uma pulga atrás da orelha, né, Pulga? Bom, você acaba de ouvir a mensagem de João Pedro Cuti Dias. Estamos já muito dependentes de apenas um cliente, um importador, que é a China. É esperar que isso mude, não? Nós temos que fazer um trabalho, isso aí o nosso ministro da Agricultura, o Maggi, está fazendo um trabalho bom, de caixeiro viajante, abrindo novos mercados. Nós temos que abrir e consolidar novos mercados. Em economia se fala o seguinte, mercado a gente não ganha, a gente conquista. E tudo que é conquistado tem que ser mantido. Obrigado, João Pedro. Voltamos ao programa. E o tabelamento de frete afeta a exportação de milho. E ainda começa no dia 13 o prazo para declaração do ITR, o Imposto Territorial Rural. São destaques do Notícia do Mercado. As exportações de milho da safra 17/18 têm sido afetadas pelo tabelamento do frete, segundo a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC. Segundo nota, a comercialização da safra de milho está praticamente parada. Negócios vêm sendo firmados e o milho transportado somente em rotas mais curtas. Em julho, a ANEC estima que 1.800.000 toneladas do grão foram exportadas, 45% menor do que o volume embarcado no mesmo mês de 2017. No acumulado do ano, as exportações de milho totalizam 5.300.000 toneladas, 1 milhão a menos do que o resultado obtido entre janeiro e julho do ano anterior. Proprietários de imóveis rurais de todo o Brasil terão entre os dias 13 de agosto a 28 de setembro para apresentar a declaração do Imposto Territorial Rural, ITR. Em nota, a Receita Federal lembra que a declaração deve ser feita por meio de arquivo eletrônico no programa próprio para o ITR, que será colocado à disposição. Serão aceitos apenas os documentos enviados até 23 horas e 59 minutos do dia 28 de setembro. As altas dos preços do milho se mantêm no mercado interno devido à maior demanda, de acordo com pesquisadores do CPEA. Compradores priorizam a aquisição de pequenos lotes para o abastecimento de curto prazo e, nestes casos, precisam elevar os valores. Vendedores, por sua vez, estão postergando novos negócios diante do atraso da colheita da segunda safra, das incertezas quanto ao frete e, principalmente, da possível redução na produtividade. E o preço do leite pago ao produtor em julho fechou em alta. Esse é o 6º mês consecutivo de valorização do preço. Veja o que aponta dados do CPEA divulgados recentemente. O preço do leite recebido por produtores em julho atingiu recorde real para o mês, segundo o CPEA. Já quando considerados todos os meses da série histórica, a média de julho é maior desde outubro de 2016. O valor líquido recebido em julho fechou em R$ 1,47 o litro na média Brasil, aumento de 14% em relação ao mês anterior. Desde o início do ano, a alta acumulada real é de expressivos 44%. Na comparação com julho de 2017, houve elevação de 15% em termos reais. A média deste mês está abaixo da de outubro de 2016, quando foi de R$ 1,48 o litro. De acordo com o CPEA, a expressiva alta em julho esteve atrelada à paralisação dos caminhoneiros, ocorrida no final de maio, e à tentativa do setor em normalizar suas atividades no pós-greve. Desabastecidos, os laticínios acirraram a competição para a compra de leite no campo no correr de junho, com o objetivo de recompor estoques. Além disso, o avanço da entre-safra no Sudeste e no Centro-Oeste e também o atraso das pastagens de inverno no sul do país seguiram limitando a captação em junho, influenciando a formação dos preços ao produtor em julho. Segundo o CPEA, a valorização da matéria-prima também se refletiu em aumento das cotações dos derivados lácteos em junho. No entanto, em julho, o movimento altista não se sustentou. No acumulado da primeira quinzena de julho, o preço do HT caiu 1,32% e na segunda metade do mês, de acordo com dados até o dia 27 de julho, caiu 9,4%, indicando a dificuldade do consumidor em absorver novas altas. Para agentes do setor, a queda dos preços reflete um novo equilíbrio do mercado, com a normalização dos estoques e com as cotações retornando a patamares condizentes com a demanda, ainda fragilizada por conta da estagnação econômica.
O CPEA aponta que, neste momento, é importante ficar atento aos preços do leite spot. Durante a primeira quinzena de julho, os valores em Minas Gerais subiram 28,1% em relação ao mês anterior. Mas na segunda metade do mês houve queda de 6,6%, o que mostra que as empresas têm tido dificuldades em manter o ritmo de valorização do leite no campo. De acordo com agentes do setor, a oferta deve seguir limitada agora em agosto, fundamentados no clima adverso e no encarecimento dos grãos, o que deve impedir a mudança de tendência no mercado. Assim, a maioria dos colaboradores entrevistados pelo CPEA acredita em uma nova alta para o mês. No entanto, uma parte dos colaboradores acredita em estabilidade nos valores em agosto, devido às dificuldades de consumidores em absorver novas valorizações dos lácteos. E hoje aqui no Canal do Boi teremos a Noite do Tabapuã. Daqui a pouquinho, a partir das 8h30, no horário de Brasília, o virtual Top da Raça Tabapuã, do grupo Cabo Verde. Oferta de 70 reprodutores da raça avaliados pelo programa de zebuínos da ABCZ, o PMGZ. A realização é da Central Leilões. Você vê imagens de animais que serão ofertados daqui a pouco. Outras informações já, após o nosso programa com o Éder Campos em Na Batida do Martelo. O Mais Pecuária volta já com as informações de mercado. De volta com a previsão do tempo, depois de muitos dias de tempo seco no centro-oeste do Brasil, um corredor de umidade favoreceu a chuva no Mato Grosso do Sul e, aos poucos, índices de umidade no solo vão aumentando. Veja os detalhes com Maria Clara. E finalmente o tempo mudou no centro-oeste do Brasil, pelo menos no Mato Grosso do Sul. Já tivemos bons volumes de chuva registrados nos últimos dias e isso tudo aconteceu por causa de um corredor de umidade passando pela região central do Brasil. Inclusive, os índices de água disponível no solo já estão aumentando no estado sul-mato-grossense e ainda há condições para chover nos próximos dias, o que deve beneficiar as áreas de pastagens deste estado. Deve chover também, mas com acumulados bem menos expressivos entre Goiás e o estado do Mato Grosso. Os volumes são de apenas 5 milímetros nestas áreas azuis do mapa. Agora, para o segundo período, entre 12 e 16 de agosto, a chuva se concentra no oeste do estado do Mato Grosso e continua chovendo no Mato Grosso do Sul, com acumulados mais uma vez baixos, ficando em torno de 5 milímetros ao longo destes 5 dias, mas com expectativa de uma chuva mais frequente que deve ocorrer a qualquer momento. Agora o Mercosul tem novas regras para importação de animais e de material genético. As normas são para garantir segurança sanitária e facilitar o livre comércio entre os países do bloco. São 5 resoluções sanitárias que já estão valendo para o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Uma delas tem a ver com a importação de material genético. O Brasil é protagonista no comércio internacional de genética bovina. Seja através de animais vivos para reprodução, seja através do material de multiplicação sêmen e embrião. No Mercosul, a gente já dispunha de requisitos para importação de embriões in vivo e não se tinha harmonizado ainda os requisitos para in vitro, para embriões in vitro. Então, essa nova norma, ela estabeleceu esse requisito e uniu num único requisito as exigências para a importação de embriões in vivo e in vitro. Também tem uma resolução que diz respeito aos equinos. É que muitos desses animais, eles saem dos países apenas para participar de competições ou exposições, mas eles não ficam em definitivo. É o que o Ministério da Agricultura chama de importação temporária. Ela é uma constante, né, para os animais que participam de provas esportivas, né, ou até mesmo exposições. Na atualização do requisito para a importação temporária de equino, o destaque é que foi previsto que a certificação emitida pelo país de origem, ela será suficiente a partir de uma chancela da autoridade que recebeu esse animal
para o retorno do animal, diminuindo, né, a questão de burocracia, sem, obviamente, a perda das garantias sanitárias. Segundo o Ministério da Agricultura, isso tudo é para modernizar as regras, facilitar o livre comércio entre os 4 países que compõem o Mercosul. Mas essas regras também valem para terceiros, para aqueles países que desejem exportar para a gente. Agora, você acompanha o fechamento no mercado do boi gordo desta segunda-feira, segundo análise da Scott Consultoria. Olá a todos! Esta segunda-feira, 6 de agosto de 2018, foi marcado por preços firmes no mercado do boi gordo. E como a gente já vem falando nas últimas semanas, a oferta é o principal motivo que dita o rumo do mercado. Mas vale a gente destacar que em algumas regiões a oferta está menor. É o caso do norte e nordeste do país, onde o confinamento não é tão presente. Então, os frigoríficos possuem dificuldade em alugar as escalas e alguns frigoríficos ainda precisam comprar para essa semana. Em alguns casos mais críticos, estão pulando os dias de abates essa semana também. Como exemplo, no Tocantins, os preços subiram em média 3,3%. Além disso, em Minas Gerais, a semana começou com preços firmes e a gente teve alta em 3 praças das 4 pesquisadas aqui na Scott Consultoria. Já do lado da demanda, o período do mês e também a expectativa quanto ao Dia dos Pais colaborou para a firmeza em relação aos preços. Em relação ao mercado atacadista de carne bovina sem osso, os cortes subiram em média 0,6% em 7 dias. Então vamos dar uma olhadinha na cotação do boi gordo à vista com a apuração feita pela Scott Consultoria, começando pela região sul do país. Segundo a Scott, não teve alterações nesta segunda-feira. Na região norte, alta de R$ 3,00 no Acre e alta de R$ 1,00 no norte do Tocantins. Nas demais praças, aí preços estáveis. Região nordeste também sem mudanças nesta segunda-feira. Região centro-oeste sem alteração em Goiás e Mato Grosso do Sul. Na praça de Mato Grosso também não houve mudanças nesta segunda-feira, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria. Finalizando então a região sudeste, teve alta de R$ 1,00 no Triângulo Mineiro, alta de R$ 2,00 no sul de Minas e alta de R$ 1,00 no norte de Minas. Essa foi a apuração feita pela Scott Consultoria, mercado do boi gordo, nesta segunda-feira. Bom, o Mais Pecuária fica por aqui. Para você um ótimo início de semana, ótimo fim de segunda-feira e até amanhã. Boa noite para vocês, Aidan. Boa noite, Renata, e a todos que acompanharam o Mais Pecuária de hoje. Até a próxima e daqui a pouco com o Éder Campos, as informações e as imagens do leilão que você vai ver conosco hoje à noite a partir das 8h30 da noite. O melhor da raça Tabapuã em oferta. Até a próxima!